Bom, seja muito bem-vindo de volta. Nessa aula a gente vai falar de um recurso da UiPath, que não é um recurso necessariamente de automação, mas é um recurso que auxilia muito em tarefas que sejam feitas manuais, que é o UiPath Clipboard AI, que é um clipboard inteligente, que utiliza inteligência artificial da UiPath, e a gente vai ver como ele funciona. O cenário, imagine o seguinte cenário: nós temos uma planilha qualquer, e para isso a gente vai utilizar aqui o desafio entrada de dados. A gente tem uma determinada planilha, eu vou abrir aqui essa planilha. Então a gente poderia ter aqui 200.000 registros que precisam ser dados entradas. A gente tem uma aula onde a gente faz a automação de um processo semelhante a esse. E a gente tem um sistema onde a gente precisa dar entrada nesses dados. Mas em qual cenário a gente não faria automação desse processo? A gente precisa entender que a automação de processos ele é útil quando a gente tem processos que vão ser repetitivos, que a gente vai fazer diversas centenas, milhares de vezes aquele processo, é um processo constante de uma empresa. Mas digamos que é um cenário que vai ser único, a gente vai receber uma planilha, vai dar entrada num sistema e depois esse processo não vai mais ser realizado, então não tem por que gastar horas de desenvolvimento, demanda de desenvolvimento de automação para esse tipo de processo. Aí entra então o recurso o clipboard inteligente, porque também fazer isso manualmente, colocar uma pessoa para ir copiando cada um desses dados, vindo a um determinado sistema e dando entrada, vai ser um processo que vai ser extremamente demorado e um processo que há grandes possibilidades de uma pessoa cometer erros. Então hoje a gente vai entender como é que a gente pode utilizar esse recurso de copia e cola inteligente, utilizando inteligência artificial. Para instalar essa ferramenta da UiPath, você vai pesquisar aí pelo UiPath Assistant, que é essa ferramenta, se ela já estiver aparecendo aqui para você, basta clicar aqui, mas se não, você vai pesquisar por UiPath Assistance, vamos executá-lo, e logo aqui na tela principal vai aparecer aqui produtos da UiPath, o Clipboard AI, que é a inteligência artificial de clipboard. Basta clicar e mandar instalar essa aplicação. Ele tem um vídeo, um tutorial mostrando alguns recursos, mas a gente vai fazer aqui já nessa aula essa demonstração de como funciona esse recurso da UiPath. Ele vai iniciar aqui o processo de instalação, a gente vai aceitar que os termos, eu não gosto de deixar que ele inicie automaticamente esse clipboard, então eu desmarco, fica ao seu critério, próximo, e mandar instalar. Uma instalação bastante rápida. Confirmar aqui. Ok. Vou já mandar que ele execute esse clipboard, mas obviamente ele vai também criar aqui na sua tela aqui o clipboard, que você vai poder abrir quando houver necessidade. Então, qual vai ser a ideia nossa aqui? Eu vou voltar aqui na nossa área de alunos e, como eu disse, a gente vai utilizar esse arquivo aqui que eu já baixei e abri. E vou utilizar também esse formulário que vai ser de entrada de dados. Lembrando que esse formulário aqui, ele é um formulário que tem um complicador, já que ele é um formulário de desafio, que ele muda os campos de posição e a gente vai ver que com esse clipboard inteligente, que é esse copiar e colar inteligente, isso não vai fazer a menor diferença. Então, como funciona? Basicamente, eu tenho uma entrada de dados, ou seja, uma fonte de dados, que eu preciso copiar essas informações. E aqui eu tenho, logo aqui nesse menu, que fica oculto, a opção de copiar e de colar esses dados. Antes, vamos abrir aqui o menu, que a gente tem algumas configurações que a gente pode fazer. Nas minhas preferências, eu digo que ele não deve abrir essa aplicação quando eu entro no Windows, eu só vou abrir quando de fato for usar, mas eu quero que ele habilite extrair dados como tabela e também sempre mostrar
o mapeamento de dados. A gente vai entender o que é esse mapeamento de dados. Como a gente usa essa aplicação? Ela tem aqui os atalhos, né? Onde ele me mostra que Ctrl+Alt+C ele vai acessar essa parte aqui e Ctrl+Alt+V ele vai acessar essa parte aqui. Então, tem essas duas formas de fazer. Eu venho aqui e clico, ou eu dou Ctrl+Alt+C, Ctrl+Alt+V e posso criar atalhos também quando eu quero que ele já extraia como tabela e quando eu quero que ele extraia copiando uma região. A gente vai ver exemplos disso aqui também. E alguns modelos que a gente pode colocar aqui de extração, mas a gente fala isso numa próxima aula, uma área aqui de feedback, que você pode dar sugestões de melhoria para essa ferramenta e também aqui um tutorial aqui de help. Vou mandar salvar. E aí olha o que nós vamos fazer. Eu quero copiar todos esses dados aqui, porque eles vão ser lançados nessa outra aplicação. Então eu vou pedir que ele marque todos os dados que estão aqui. Se eu precisar só de alguns, eu posso marcar somente esses. Por exemplo, pegar aqui e marcar que eu quero só esses dados aqui. Mas no meu caso eu quero que ele pegue todos. Eu vou dar Ctrl+Alt+V ou vir aqui e copiar células. Ele copiou. Agora eu venho nessa aplicação e digo que eu quero que ele cole nesse formulário. Ele já identificou que eu estou usando um formulário, eu quero que ele cole. Ele vai fazer toda uma análise desses dados, é aí que entra a inteligência artificial. Um clipboard comum, ele simplesmente tentaria colar esses dados no campo que tivesse, mas aqui ele vai fazer então, para a gente ele vai abrir mostrando esses dados. E ele vai nos mostrar o mapeamento que ele fez. Então, olha, ele pegou o último nome da planilha com o último nome aqui do nosso formulário. Se a gente olhar aqui no formulário do Excel, ele pegou esse campo aqui, último nome, sem acento, mas ele entendeu que se refere ao último nome. A DT Nascimento, ele entendeu que é data nascimento. País com acento e país sem acento. Solicitação de crédito, Solic crédito, ele entendeu que é solicitação. E dele entendeu que é o ID. Primeiro nome, primeiro nome. Mas observe o seguinte, caso algum desses campos fique mapeado errado, ou sejam campos que eu não quero preencher, por exemplo, digamos que eu não quero preencher o último nome, eu simplesmente venho aqui e desabilito para que ele não cole essa informação. Pode ser que tenha dados na planilha que o formulário não tenha. Ou, se eu quiser, por exemplo, que ele corrigir aqui o mapeamento. Ele mapeou como país, mas na verdade é primeiro nome ou último nome. Eu venho aqui e faço esse ajuste. Eu consigo, então, ajudar nesse mapeamento. E outra coisa muito interessante que a gente vai ver é que o próprio clipboard é que vai fazer aqui a alteração dos dados. Porque observe o seguinte, ó. Deixa eu remover aqui. A gente vai ver que solicitação e data de nascimento, eles têm a descrição, a abreviação da descrição do mês. Mas quando a gente vem aqui no formulário, ele espera receber números, né? 2 dígitos para o dia, 2 dígitos para o mês e 4 dígitos para o ano. O próprio Clipboard AI, ele vai fazer esse ajuste, né, de formatação. Ele mesmo vai formatar para que fique correto conforme o formulário espera. E outra coisa, como eu disse aqui, se a gente lembrar, esse formulário, ele altera a posição dos campos. Cada submissão pode ser que ele fique com os campos numa determinada posição. E o que é um complicador para uma pessoa, né? Além de ter que ficar copiando dado a dado, ela tem que procurar para onde esse campo foi. Esse próprio clipboard vai ter inteligência de fazer esse ajuste. Tendo feito esse mapeamento, ele estando correto, eu vou mandar ele colar. E olha que coisa interessante vai acontecer. Ele vai colar os primeiros dados que ele tenha. Você observa que ele fez a formatação correta. E ele vai abrir aqui para que uma pessoa faça a verificação e execute uma ação, por exemplo, de gravar. Ele não faz cliques. Então, ele cola os dados e uma pessoa que confere, estando ok, grava e vai para o próximo dado.
Ele vai fazer o matching novamente, vai colar os dados, como o usuário grava aqui. Então ele tira todos esses dados de copiar e colar e deixa para a pessoa fazer a parte que é a parte essencial para um ser humano fazer, que é analisar se os dados estão corretos, se o tratamento está sendo feito da maneira correta. Ok, gravou, eu vou para o próximo. Ele vai fazer aqui a colagem. E se eu não quiser, por exemplo, esse próximo dado aqui eu não quero gravar, eu vou para o próximo dado. Ele tem aqui Estados Unidos. Se eu não vou gravar Estados Unidos agora, eu vou para o próximo. Então vou voltar aqui nos Estados Unidos só para a gente ver que o país ele também corrige. Então vou mandar ele gravar esse aqui. Então o humano pega aquele trabalho que não tem necessidade de nenhum pensamento crítico, de nenhuma ação de inteligência, o UiPath, o Clipboard, ele faz, e a parte que é analítica, onde a gente precisa validar os dados, fazer correções, fica com o ser humano. Então, bastante interessante, né? Eu quero mostrar que também não serve só para planilha ou dados que estejam fáceis de ser recuperados, não. Vou cancelar aqui, vou fechar. Eu vou abrir, por exemplo, aqui um arquivo de imagem, por exemplo. Eu vou pegar esse arquivo aqui. É uma imagem. Eu vou vir aqui, observa que ele vai me dar aqui algumas opções de copiar região ou extrair como uma tabela. Eu vou mandar ele copiar aqui a região. Ele vai abrir aqui para que eu defina. Então, por exemplo, eu vou selecionar essa área aqui. Ele vai fazer uma análise. Ele diz que já fez essa cópia. Vou abrir aqui, por exemplo, o Notepad. E vou mandar que ele faça a colagem desse texto. E aí ele me trouxe aqui porque eu vou ter várias formas de fazer essa colagem, né? Vou pedir para mudar aqui, ele tem texto claro, tem documentos específicos, e aí vão ter padrões que a gente vai poder criar modelos, mas eu vou mandar ele gravar aqui como uma tabela, né? O nome e valor, como pares aqui, ele já trouxe. Por algum motivo ele não conseguiu trazer aqui o nome. Mas tudo bem, a gente vai refazer agora. Vou abrir aqui novamente essa imagem. Eu vou mandar novamente ele extrair a região e vou selecionar tudo aqui para ver se ele consegue fazer essa extração melhor aqui. Vou voltar aqui. Vamos aqui em copiar. Vou dizer que eu quero que ele grave aqui como uma tabela. Vamos ver aqui que ele vai... agora ele conseguiu trazer o nome. Então, já sei que eu consigo selecionando tudo. Vou até abrir uma outra imagem. Vou abrir a próxima imagem aqui. Deixa eu fechar essa aqui. Vou mandar ele copiar a região. Vou novamente pegar toda a região aqui. Vou voltar aqui e mandar ele colar. Vamos ver se vai funcionar, né? Também de segundo aqui ele vai nos auxiliar nisso. Conseguiu copiar todos os dados e colar aqui. Se fosse para uma planilha, ele iria colar ela corretamente. Se fosse dando entrada num sistema, ele também faria o mapeamento de cada uma dessas informações. Então a gente vê que é um recurso que traz bastante agilidade no trabalho manual, que não é possível ou não tem razão de ser automatizado. Então um recurso bastante interessante que a gente pode utilizar agora da UiPath, que é o UiPath Clipboard AI.